Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos. Ora, o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, nós já falamos sobre a introdução, já falamos sobre o capítulo 5 do Sermão do Monte e agora entramos no capítulo 7, que fala sobre a prática da justiça. São vários assuntos. Ele fala sobre a prática da justiça, a oração, e aqui Mateus apresenta a oração do Pai Nosso ensinada por Jesus, segundo esta versão. Existe outra versão em Lucas. Ele fala sobre o jejum, o tesouro do céu, as luzes e as trevas, que são os olhos, né, a lâmpada do corpo, os dois senhores e também sobre a ansiedade. Então, vamos lá, vamos iniciar com o tema a prática da justiça, que é onde começa o capítulo 6. Pois bem, então ele está falando agora, Mateus fala de que os discípulos devem guardar de praticar atos de justiça diante dos homens, para ser visto, aparecer para os homens e não fazer o verdadeiro ato de justiça. É isso que Mateus está comentando de acordo com o Sermão do Monte, o que Jesus nos explica sobre a prática da justiça. Se nós fazemos para aparecermos para as pessoas, no ato de estarmos aparecendo, fazermos notícia para as pessoas, o nosso galardão já está ali. Não é este o objetivo de fazermos justiça. Ele diz que quando a pessoa vai dar esmola, que uma mão não saiba o que a outra fez. Ou seja, que não se faça alarde em relação a isso. Veja que, como ele fala de esmola, a tradução da palavra pode ser esmola, pode, mas a melhor tradução é retidão, no sentido de justiça, no sentido de fazer o que é correto. Os judeus, eles consideravam que esse dar esmolas era uma parte da retidão, da justiça. Por isso, esta expressão de dar esmola e ter retidão, ela passa a ser a mesma coisa. Elas são sinônimas. Era uma obra, para eles, que conferia mérito. E eles achavam que levava à salvação. Por isso, eles usavam essa expressão como uma piedade ou religiosidade, né? Esses atos piedosos que eles faziam, na verdade, eram deturpados, eram práticas que serviam apenas para a ostentação, para se mostrar diante das pessoas. O objetivo é ser visto, o objetivo não era praticar a justiça. Os judeus, eles tinham 3 expressões de piedade, de atos de piedade, que era dar esmolas, orar e jejuar. E é interessante que Jesus vai falar aqui da prática de justiça, exatamente a oração. Depois ele fala sobre a oração modelo e depois, por último, ele fala sobre jejum. Portanto, as 3 coisas estão colocadas aqui. Ora, estas situações, ou atos de piedade, dar esmolas, ajudar as pessoas, os atos de retidão, a oração e o jejum, também eram características dos filhos de Deus. Mas Jesus só considerava a prática disso se ela viesse sem ostentação, sem desejo de receber louvor das pessoas. Portanto, Jesus falava em uma doação anônima, orar em lugares isolados, a gente vai ver daqui a pouquinho, a sós com Deus, né? Mostrar o mesmo semblante alegre no tempo de Jesus. Portanto, o que Jesus estava condenando aqui não era o dar esmolas, era o esforço de exibicionismo,
Deus está enxergando o coração e, portanto, eu não preciso fazer propaganda da justiça que eu pratico, do auxílio que eu faço. Não há necessidade disso. Então, quando se faz doação, que ela seja anônima, que o braço direito não saiba o que o esquerdo faz, o esquerdo não saiba o que o direito faz. Né? Quando vai orar, que vá orar no quarto ou num local que é isolado. A expressão aqui que ele utiliza de quarto ou é um lugar específico, né, era traduzido como depósito, onde eles guardavam as coisas, onde eles guardavam os tesouros. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Na verdade, Mateus usa uma palavra onde quarto significa aquele quarto de depósito. Não é um quarto onde você dorme, é um quarto de depósito, portanto, depósito de tesouro. Ele está dizendo aqui, é nesse quarto íntimo em que o cristão ora e que já existe tesouro. É um quarto de depósito. Depósito de quê? De tesouro. Tesouro à espera. Portanto, quando nós oramos nesse quarto, é um quarto onde o tesouro já está ali. É ali onde eu posso sacar aquilo que eu necessito, ou com a minha oração eu posso acrescentar mais tesouro naquele quarto, para guardar naquele quarto. Portanto, a oração aqui é uma oração contínua, é uma situação que não ocorre de vez em quando, é uma continuidade de ação, inclusive de retirar do tesouro espiritual aquilo que está acumulado e que é imperecível. Ele fala de uma oração que não tem vã repetição, aquela situação de falar sem ter muito sentido. E mostrar esse mesmo semblante é porque eles costumavam fazer uma maquiagem no corpo, fazer uma expressão de sofrimento, para dizer exatamente que eles eram muito santos e que eles estavam fazendo um sacrifício tremendo em jejum. Na verdade, não era nada daquilo. O que Jesus está dizendo aqui é que você não faça um jejum desse jeito, não faça um jejum, né, onde tudo parece ruim, né, unge a cabeça, lava o rosto, ele fala, exatamente para não mostrar que você está em jejum, exatamente isso, o contrário do que eles faziam. A oração que ela está colocada aqui a partir do verso 9, que é chamada de oração do Pai Nosso, ou oração modelo, que foi pedida pelos apóstolos para ensina-nos a orar, e Jesus diz, então, ore assim. A oração ela é semelhante à oração de Lucas, na passagem de Lucas, mas óbvio que existem algumas diferenças porque o ponto de vista de um e do outro é um pouquinho diferente. Não significa que são duas orações, porque se você comparar a oração de Mateus com a oração de Lucas, elas são muito semelhantes. Existe uma ou outra diferença. Por quê? Porque o autor dá ênfase, ele dá um pouquinho maior importância para algumas coisas e não a outras. Portanto, por exemplo, quando ele fala nosso, né? Pai nosso. Pai nosso, por quê? Porque eles estão em comunidade. É uma oração feita pela comunidade, porque o Pai é nosso. Tudo bem, o Pai é meu, o Pai é seu, mas meu e seu significa nosso, Pai nosso, porque era uma oração feita pela comunidade, que estás no céu. Ou seja, eu estou falando do Deus Pai, aquele Deus que está no céu. Por quê? Porque Jesus não subiu ainda. Jesus ainda está na terra, no seu ministério terrestre. Então, Pai nosso que estais no céu. Que Deus é esse? Deus Pai, o Deus que está no céu.
faça a tua vontade na terra como no céu. Ou seja, que ele, que é soberano, que faça a sua vontade. E aqui nós estamos dizendo, quando nós oramos isso, nós estamos dizendo que nós estamos submissos. Né? Deus é soberano na sua vontade e que nós vamos aceitar a vontade de Deus tanto aqui na terra quanto lá no céu. Portanto, ele reafirma a situação anterior de estás no céu, portanto, aqui na terra como no céu. Pão nosso de cada dia significa dizer que esse pão é um pão de todos os dias, é de hoje, mas é também de amanhã. Este amanhã é o amanhã mesmo, não é o amanhã daqui um mês, não, é o amanhã, portanto é um futuro imediato. Né? E isso me lembra bastante a história do maná, porque na história do maná, o que nós temos aqui é que o maná vinha todos os dias. Livrai-nos do mal ou da tentação. Livrai-nos do mal, o mal aqui é a tentação. Significa dizer que Deus não é o autor da tentação. A tentação é uma obra do diabo. São provações externas, são provações às quais nós estamos submissos. Mas nós não temos força para suportarmos isso, para vencermos isso. Por isso que nós queremos é que o Senhor nos dê força ou o Senhor nos auxilie para que as provações não se tornem muito superiores, não se tornem uma queda espiritual. Perdoai as nossas dívidas. Aqui a palavra dívida é traduzida dívida para nós, mas ela significa no original pecado. Perdoai os nossos pecados. Portanto, nós temos aqui um pedido para que o Senhor nos perdoe aquilo que nós fazemos de errado em relação aos seus mandamentos. E é interessante que ele fala, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Portanto, nós precisamos mostrar um espírito perdoador que é semelhante ao espírito perdoador do Senhor. Então, se nós não mostrarmos esse espírito perdoador, como é que nós queremos que o Senhor nos perdoe? Então, nós temos que usar a mesma medida em que nós medimos, nós seremos medidos. Né? Então, essa é a situação. Então, com a mesma medida que medirdes, sereis medidos, diz a palavra do Senhor. Bom, logo em seguida, ele começa a falar dos chamados tesouros espirituais, porque ele já falou do jejum, a gente inverteu a ordem aqui, falamos do jejum, e aí ele já começa a falar dos tesouros a partir do verso 19. Ele fala desses tesouros espirituais. Os tesouros espirituais, eles são reais. Ah, mas é espiritual, não tem materialidade. Isso não significa que ele não seja real. Uma coisa é ser real, outra coisa é ser material. Algo que é espiritual, ele pode ser real, não é uma invenção da minha cabeça, ele existe. Portanto, o tesouro espiritual é um tesouro real e às vezes ele é mais real e mais duradouro do que bens materiais que o homem possa amontoar. Isso por quê? Porque ele fala o seguinte, estes tesouros que são materiais, eles servem para ser corroído pela traça, corroído pela ferrugem. Esse ferrugem aqui, ele pode ser traduzido como o devorador, ou seja, aquilo que vai trazer insegurança. Porque eu não sei quando a traça, quando o devorador, quando a ferrugem vai desgraçar toda aquela riqueza que se tem. Uma outra questão também
se eu estou preocupada com o tesouro material, é porque eu não tenho a mesma preocupação com o tesouro espiritual. E, portanto, eu deixo de ganhar tesouro celeste espiritual porque eu estou preocupada em ganhar tesouro material. Então, isso também é importante aqui. Uma coisa interessante, é que ele fala no 21, pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, porque o coração do homem segue o tesouro. A gente viu quando o faraó dizia para Moisés que não, leve uma coisa, mas deixe o gado, leve isso, mas deixe a mulher e os filhos. Ou seja, ele estava exatamente falando de onde se coloca o tesouro. Vão vocês, mas deixa o gado. Quer dizer, vão vocês, mas deixa o tesouro. Não, o coração ele tem que estar com o Senhor e não com o tesouro material. Ele fala logo em seguida, a partir do verso 22, a respeito dos olhos, os olhos que são a lâmpada do corpo. Ou seja, se os olhos são bons, então todo o corpo é bom. Se os olhos são maus, então todo o corpo é mau. Se os olhos não tiverem luz, significa que a pessoa está em trevas. E isso é uma questão interessante, porque os antigos consideravam os olhos como janela, onde a luz entra no corpo. Se os olhos estivessem em boas condições, o corpo estaria iluminado, receptivo aos benefícios que a luz comunica. No sentido espiritual, o homem estiver são, seus apegos afetivos estiverem dirigidos para as coisas corretas, para o tesouro celestial, toda a sua personalidade está sã, está sadia, sem pecado, porque ele não tem um falso senso de valor, não tem cobiça, não tem um espírito rancoroso, não tem um espírito destituído de generosidade. E quando isso acontece, ele vai descambar para o caminho mau. Amado, só antes de nós passarmos para frente, eu só quero esclarecer uma situação. Em parte nenhuma da Bíblia existe um discurso contra as pessoas que têm qualquer tipo de riqueza. O que se fala em relação à riqueza é o uso que se faz dela e a armadilha de prender o coração à riqueza material. O importante aqui é que quando se tenha esse tesouro, quando se tenha dinheiro, quando se tenha riqueza, que esta riqueza seja usada de forma sábia, generosa, em piedade, em auxílio das outras pessoas. Então, em momento nenhum se fala contra a riqueza. O que se fala contra é o tipo de utilização e a armadilha e o laço que a riqueza pode fazer no coração das pessoas. Essa é a situação. Ele fala aqui em relação a um só olho. O que quer dizer um só olho? Esse um só olho significa dizer ter devoção a um propósito só. Ou no sentido de ter um espírito generoso, no sentido de que eu não estou olhando para um lado e para o outro, eu tenho um só olhar, eu esteja com o meu olhar direcionado a um lado só. Então, não há nada contrário
a isso, no sentido de que eu estou olhando para a riqueza e estou olhando para Deus. Olha, não vai rolar isso não vai acontecer, porque ou você tem um olhar voltado para uma coisa ou olhar voltado para outra. Ele continua falando aqui, lá a partir do verso 24, dos dois senhores. Então, é preciso ter uma compreensão espiritual muito bem feita e não deixar esta falsidade de espiritual, uma falsidade de filosofia, de ética errada, de trevas que entram pelo olhar. Tesouros celestes, as possessões terrenas não podem ser acumulados ao mesmo tempo, no sentido de que o homem não pode servir, no sentido de ser escravo, ao mesmo tempo a Deus e a Mamon, a Deus e ao dinheiro ou à riqueza. A riqueza, o dinheiro, ele não pode nos fazer escravos. Nós precisamos ser sábios em utilizar as riquezas que Deus nos dá para auxiliar e para fazer crescer o reino de Deus. O dinheiro não pode nos escravizar. Nós é que devemos usar o dinheiro e não o dinheiro e a riqueza nos usar. Por quê? Porque se o dinheiro nos escraviza, ele nos leva, essa escravidão nos leva a desprezar Deus. Juntar possessão não é cobiça, só cobiça. Juntar possessão é inquietar-se, é não ter confiança em Deus. E aí ele começa a falar no 25 a respeito da ansiedade. Então ele diz para os seus discípulos, não sejam ansiosos, não se aborreçam com isso sobre o futuro. E ele começa a comparar essa inquietação das pessoas, essa preocupação, esta angústia daqueles que não têm fé, com aves e flores. Ora, aves e flores não têm tanto valor assim. Aquele que fez o maior pode prover o menor. Quem fez a vida pode me dar alimento. Quem fez o corpo pode me dar o vestiário. Ora, o vestuário não é maior do que o meu corpo. O corpo é maior e quem fez o corpo foi Deus. Se ele pôde fazer o corpo, ele pode me dar um vestuário. O alimento não é maior do que a vida. E quem fez a vida? Deus fez a vida. Se Deus fez a vida, ele pode muito bem me dar alimento. Ele pode me sustentar. Ele contrasta isso, essa preocupação com aves e flores, porque eles não têm tanto valor assim. E ele diz assim, é inútil isso. É inútil, porque essa sua preocupação, ela não pode acrescentar uma única hora ao curso da sua vida, diz o verso 27. Não pode acrescentar uma hora. Ou seja, não é possível. Aliás, as preocupações, eles não acrescentam, elas acabam roubando tempo da gente, porque nós acabamos morrendo mais cedo de preocupação. Ele fala de côvado. Côvado, a palavra é pecos, que é entendida como medida de tempo. E ele fala também de estatura, elíquia, que é estatura, mas que pode ser entendida como idade. Ou seja, quem pode acrescentar um côvado? Quem pode acrescentar 1 metro? Ele está falando de idade. Ele está falando quem pode acrescentar na sua vida. Só Deus pode acrescentar. Jesus, ele condena a ansiedade. Não porque ela é inútil, mas porque é um sinal de incredulidade. É um sintoma de que a pessoa não põe confiança em Deus. Não põe em primeiro lugar as coisas de Deus. Se orarem primeiro, venha o teu reino.
Então o pão de cada dia será providenciado. Diz o 33, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E o Senhor termina essa parte aqui dizendo, portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Amém, amados. Bons estudos.